Olá, esse é o Administre Lucre, eu sou a Gi Rosseto e hoje nós vamos falar sobre vendas. Todo momento é uma oportunidade de você fechar vendas com seus clientes. Então hoje vamos falar sobre vendas, né? Todo momento, todo contato sempre vai ser uma oportunidade para você fechar uma venda com o seu cliente. Muitas pessoas dizem, né? Ah, eu não sou bom vendedor, eu não sei vender, eu sou um pouco tímido, né? Eu mesma dizia isso há um tempo atrás. Mas no dia a dia do trabalho, eu fui obrigada muitas vezes a fazer contatos com clientes, a fazer contatos, né, com outras empresas para oferecer os produtos com que a minha empresa, o lugar que eu trabalhava, vendia. E aí você vai desmistificando isso, porque conforme você vai obtendo mais informações, conforme você vai praticando mais, você vai percebendo que o processo de venda ele é muito simples, né? Então não existe isso, eu tenho medo de vender ou eu não sei vender. A gente vende desde que a gente é pequeno. Quem nunca virou para o pai com a mãe que quero brincar na casa de um amigo? E aí você começa a fazer a negociação com o seu pai e com sua mãe, por que você pode brincar na casa desse seu amigo, né? Ou mesmo eu quero determinado brinquedo, uma negociação com seu pai e com sua mãe para conseguir esse determinado brinquedo. Então nós já nascemos com esse espírito de vendedor. O que a gente precisa muitas vezes é começar a observar isso e criar estratégias para melhorar, certo? Um ponto interessante, né, para a melhoria desse processo de vendas é você estar sempre buscando informação, fazendo qualificações, lendo a respeito, né, fazendo cursos, porque isso vai deixar você mais profissional. Só que a questão principal não foge da solicitude, não foge da atenção ao cliente. Você está sempre disposto a dar o seu melhor para resolver o problema do cliente ou para atender bem o cliente, é que normalmente faz a diferença. Eu tenho, justamente por trabalhar nessa área, né, de cursos, qualificações, eu acho que eu tenho um olhar meio afiado demais para esses detalhes, e eu tenho várias histórias sobre isso. Uma foi muito recente. Eu fui numa empresa, numa cidade, vou chamar de empresa X, e eu não fui para comprar. Eu fui para outras atividades e enquanto eu aguardava, eu comecei a olhar os produtos que tinha em exposição. E nenhuma das vendedoras se manifestou, nenhuma das vendedoras veio conversar comigo. Tudo bem, eu fiquei olhando, depois resolvi o que eu tinha que resolver e pronto. E então eu fui numa outra empresa, empresa Y, vamos chamar assim, numa outra cidade, que é uma filial, com os mesmos produtos, com o mesmo formato dessa empresa, né? Porque é o mesmo proprietário. E a mesma coisa, enquanto eu esperava para resolver aquilo que eu tinha, né, dentro dessa empresa, eu fui vendo os produtos, fui fuçando, né, fui observando ali os itens que tinha na área de exposição e veio uma moça, começou a conversar comigo. Olha, você viu, isso é nova coleção, chegou essa semana e tal, e isso e aquilo. Eu estava pensando em comprar alguma coisa parecida, né? Só que eu precisaria disso para algumas semanas à frente ainda, então não estava muito preocupada naquele momento. Só que ela, sem interesse nenhum, só com a questão, né, de querer ajudar, de querer ser simpática, ela foi me mostrando, foi baixando a prateleira, vamos dizer assim, para mim, e eu acabei saindo de lá com a compra, que eu nem imaginava que eu fosse fazer. Então a gente fala, todo momento é uma oportunidade de venda. Alguém que vá na sua empresa para pedir uma informação, para pedir um copo d'água. Se você trata bem essa pessoa, já é comprovado cientificamente que a pessoa, quando ela é bem tratada, quando ela recebe algo sem interesse da outra parte, ela se sente na obrigação de retribuir. Então, quando você realmente é simpático, realmente está ali disposto a ajudar de qualquer forma quem entrar na sua empresa, provavelmente essa pessoa ela vai se sentir em débito com você. Ela vai sentir que de alguma forma ela vai ter que retribuir o que você fez por ela. E ela vai acabar voltando. Mesmo que no momento que ela entra na sua empresa, ela não tenha estado ali para comprar, ela volta depois pela sua gentileza, pela sua atenção, por você ter se mostrado disposto a ajudar. E isso é uma dificuldade que a gente vê hoje em dia, né? As empresas, os vendedores, eles estão focados só na venda em si. E não é isso. A venda é o produto final de todo o encantamento que você cria
antes de chegar realmente no processo de venda, né? Então você vai avaliando seu cliente, você vai entrando no mundo dele, você vai entendendo as necessidades dele e aí você consegue fazer o processo de venda. E quando você consegue entrar nesse mundo do cliente, o seu processo de venda com certeza acaba sendo muito mais positivo do que você focar só naquilo que ele precisa. Acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela história do rapaz que estava no shopping e acabou comprando um barco de pesca e, na verdade, o que o cara tinha oferecido inicialmente para ele era uma vara de pescar, porque ele tinha ido comprar para a mulher dele absorventes porque ela, né, estava naqueles dias. E aí a conversa do vendedor surgiu de, nossa, então semana vai ser difícil, né? É bom você ir pescar. Leva sua mulher para relaxar e você também. E aí ele começou. Eu não sei pescar, eu não tenho nada para pescar. E o vendedor foi tão bom que o cara saiu da loja até com uma lancha, né? Histórias aí de vendedores, né? Mas que retratam muito bem a realidade, certo? Essa solicitude constante para que você realmente atraia o cliente. Tem um livro muito bom que fala do Walt Disney, né? Como que o Walt Disney conquista as pessoas, como que ele consegue criar todo aquele mundo de magia e fala muito bem sobre o ambiente, sobre o tratamento, como as pessoas se comportam lá, né? Cada personagem do Walt Disney é um vendedor para que realmente as pessoas sempre queiram voltar. Eu tenho uma amiga que nunca quis para Disney, acabou indo com a família, né, do noivo e ela falou assim, eu me encantei, eu nunca achei que eu gostaria tanto daquele lugar e eu quero voltar. E uma coisa que ela achava uma besteira, né, um dispêndio de dinheiro que ela poderia aproveitar em outro lugar, mas ela diz, não, eu quero voltar lá. Por esse encantamento. Então observe isso, né? Observe quais são os seus clientes, o que realmente você tem que fazer para encantar, para envolver, como que você entra no mundo dele, né? E use estratégias para isso, né? Você como gestor, comece a observar quantos clientes entram na sua empresa. Normalmente você pergunta quantas pessoas entram aqui na sua empresa, quantas pessoas você realmente consegue converter vendas. As pessoas não sabem, o dono da loja não sabe. E isso é primordial. Você tem que saber qual é o giro de pessoas na sua empresa, quantas delas compram, o que elas compram e aquelas que não compraram, por que não compraram? Qual foi o fator? Então, normalmente na negociação, a gente tem alguns pontos, que é o preço, que é a qualidade do produto, prazo de pagamentos e o envolvimento, certo? Quando você está na discussão de preço, é difícil porque você vai ter muita briga com concorrente. Se você é uma empresa que trabalha só preço, dificilmente você consegue, às vezes, conquistar clientes, né? Porque sempre o preço vai ser o fator principal. Qualidade já é um diferencial. E quando você alinha qualidade a encantamento, qualidade a fazer o cliente se sentir bem, qualidade o cliente enxergar que vocês estão ali na empresa para ajudar ele da melhor forma, isso com certeza vai reverter em vendas, certo? Então, seja um vendedor que a gente fala consultor, que primeiro identifica as necessidades do cliente, entra no mundo dele, consegue entender aquilo que ele deseja e a partir disso você consegue ir criando oportunidades para venda. Uma outra história, né, agora rapidinho para a gente encerrar aqui, eu estava numa rede de shoppings uma vez numa viagem e aqueles shoppings que tem grifes e tal, e eu parei com os amigos, né, e os amigos enquanto foram no banheiro e tal, eu parei em frente a uma vitrine de uma grife e fiquei olhando uma jaqueta maravilhosa, quando começou aquela ideia de cor ecológico. E eu achei muito bonito e fiquei olhando. O vendedor saiu de lá de dentro da loja, veio e falou assim, olha, nossa nova coleção chegou hoje, tem várias cores, você quer ver? Eu falei assim, não, obrigada, porque eu já imaginei que meu salário do mês ficaria ali, né, com aquela jaqueta. Ele, não, entra aqui, vamos conhecer a loja, vamos conhecer os produtos, vem tomar uma água aqui, você já vê, eu tô pondo na prateleira e você aproveita e vê as novas cores e tal. E ele foi conversando, e a gente conversando, e ele foi, moça, experimenta. Nossa, olha essa cor, vai ficar lindo em você. Não, só experimenta para você ver, sem compromisso, não tem ninguém aqui na loja. Aproveita para você conhecer nossos produtos melhor e tal, e foi. Conclusão, eu não estava lá para comprar, né? Eu entrei só de curiosidade mesmo, na verdade, às vezes, vamos dizer assim, até um pouco forçado, mas sem perceber essa forçação de tanto simpático esse vendedor foi. Entrei na loja e saí de lá com a jaqueta parcelada no cartão, né? Mas eu saí de lá. Por quê? Pela solicitude, pelo como ele me tratou, pelo como ele mostrou que aquele produto
seria legal e seria útil para mim, né? A versatilidade, a usabilidade e tudo mais. Então faça isso, né? Qualquer pessoa que entrar na sua loja se disponha 100% a ajudar, independente seja para venda, porque querendo ou não, você vai acabar conseguindo envolver ele naquele momento ou um tempo depois quando ele voltar para fazer o seu processo de venda sempre mais positivo. Esse foi o Administre e Lucre de hoje. Acompanhe com a gente no canal do YouTube, nas redes sociais, no portal Diário Cidadão e na Rádio 104 FM. Até mais!